Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até a 1h45. E hoje tem decisão, Grêmio e Avenida. Mas uma decisão que já foi jogada, né? O Grêmio já está na final. E o grande jogo da rodada hoje, com todo respeito à torcida tricolor e tudo mais, porque não dá para desrespeitar nunca Grêmio Internacional e nem diminuir a importância de qualquer jogo que seja, às vezes até um amistoso fica marcado para todo sempre. O Internacional perdeu para o Celupa, o Grêmio perdeu para o time do Melancia, né? Essas coisas todas, Capão da Canoa, sei lá, ficam na história. Então, nunca diminuindo o tamanho do jogo do Grêmio. Vai ter que ser jogado, o Grêmio pode ganhar. Pode até o Avenida surpreender e ganhar de 1-0, o Grêmio vai colocar um time misto, vai colocar o Brocador na frente, está poupando o Ramiro. Mas no mais vai ser o time titular, joga Luan, joga Arthur, joga Maicon, joga Marcelo Groi, enfim, Madison deve ser o lateral direito para dar uma poupada no Léo Moura. De qualquer forma, o Grêmio está levando o jogo a sério. Mas o grande jogo é Brasil de Pelotas e São José. Não afeta o jogo do Grêmio, porque o jogo do Grêmio é só 15:10. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade. O do Brasil é às 7 horas contra o São José. Quando o jogo começar, o Brasil estará classificado. Se sair um gol do São José, o Brasil tem que virar para 2-1. Porque se der 2-2, já dá São José. Quer dizer, o São José joga por uma vitória simples, por 2-2, 3-3, 4-4. 1-1 dá pênaltis. Então, o único resultado diferente de uma vitória do Brasil de Pelotas, que serve para o Brasil de Pelotas, é o 0-0, porque foi 1-1 aqui. Então, tem uma vantagem quando o jogo começar. Se houver um gol do São José, acabou qualquer tipo de vantagem para o Brasil de Pelotas. Então, essa vantagem do 1-1 na casa do adversário, ela é, em tese, vantagem. Em tese, porque um jogo de futebol tem quase 100 minutos agora. E na madrugada aconteceu uma coisa engraçada, né? Mais ou menos o que poderia ter havido no Clássico Grenal. Foguetório entre um hotel e outro. Ou perto do hotel da delegação do São José. A torcida do Brasil de Pelotas é aguerrida, né? Reproduz as grandes torcidas, então querem fazer as mesmas coisas que as torcidas de Grêmio, de Inter, Palmeiras, Corinthians fazem para se provocar. Tocaram-lhe foguete no hotel da delegação do São José e acordaram os caras no hotel do Brasil de Pelotas, que ia ficar a 300 metros. Quer dizer, acordaram todo mundo, acordaram os dois. Acordaram a vizinhança, tá tudo certo. Carregaram demais na dose. Então, eu estou brincando e falando isso, porque para se ter uma ideia da dimensão que se dá também. Eu acho que o Brasil de Pelotas só decidiu o título quando ganhou. Em 1919, o São José nunca decidiu. Se não me engano, pelo que os plantões estavam falando, na década de 50 o Brasil chegou a uma decisão também e perdeu. Mas são quase mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos é certo. Luciano Davi é o nosso convidado hoje. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Maurício. Obrigado pelo convite mais uma vez. Amanhã vai ser a repercussão do jogo do Grêmio. À noite nós vamos fazer a espera do jogo do Grêmio. Então teríamos que em algum momento falar do Internacional, que vai jogar uma partida amistosa contra o Caxias no próximo sábado pela manhã. Até agora não se tem notícias. Se vai ser por um alimento não perecível, se vai ser jogo-treino, se vai ser treino, acho que vai ser treino, né? Mas podiam abrir os portões igual, né? Para que o torcedor que tem curiosidade de ver os jogadores... Acho importante, até porque fica... antipático? Não, fica um sentimento ruim, né, da ausência do futebol, né, para o torcedor. Para quem gosta de futebol, eu acho que tem que abrir a casa, bota 1 quilo de alimento não perecível e libera o estádio para o torcedor, que é para ele poder, ao menos, curtir esse jogo-treino aí. E o alimento vai para uma causa nobre, ali na frente mesmo, entrega no Padre Cacique, lá na Sociedade Emanuel, no Pão dos Pobres de Santo Antônio, ali na República 801. Né? Ou daqui a pouco já inicia um pouco antecipadamente campanha do agasalho, porque está ficando frio mais cedo. Também, boa ideia, Maurício. Também. Agora, se for treino, de repente nem alimento não perecível, leva quem quiser. Aí não estabelece como regra, leva uma caixa lá só para quem quiser mesmo. Normalmente esses jogos, os clubes grandes, em especial nesse caso, o Inter não usa camisa oficial, então chama de jogo-treino. O Caxias provavelmente vem com camisa de jogo mesmo. Será? Olha, não sei. Se disser que é jogo-treino, não vem. Se disser que é jogo-treino, não vem. Mas frustra isso
O fato de estar fora. Segundo ano consecutivo, o ano passado o Inter chegou, mas perdeu para o Novo Hamburgo. Eu acho que é pior. Eu acho que tem duas situações bem distintas aí. Como o torcedor frustra, porque a gente está sempre querendo assistir a partidas de futebol do time do nosso coração, né? Mas como projeto de uma semi-pré-temporada, porque o Internacional vai ficar 20 dias sem jogar, né? Então eu acho que ele tem condições para a continuidade da Copa do Brasil, para o início do Campeonato Brasileiro, de organizar ainda mais a sua casa, né? Fez uma pré-temporada em janeiro, está fazendo uma mini pré-temporada agora de 20 dias, com jogo treino e fazendo com que os jogadores, né, que estão lesionados, estão com problemas físicos, se recuperem a tempo de começar o Campeonato Brasileiro de tanta importância para nós, né? Então, por esse lado, eu vejo como positivo até. E no meio da Copa tem outra, né? Também. Intertemporada. Verdade. Muito bem lembrado. Agora, o que preocupa mesmo no Internacional é a lesão do Leandro Damião. E eu abordei isso aí sempre com muita seriedade, mas sempre acompanhando de cima. Cheguei a perguntar para o Roberto Melo se ele ia passar por um processo cirúrgico. Ele disse que aqui dentro do Internacional, resposta do Melo, nunca se cogitou essa hipótese. O Inter ainda insiste em tratamento de fisioterapia e tudo mais, mas lesão no disco intervertebral é complicado. Dói muito. É muito complicado. E aí pode se virar hérnia de disco e tudo mais. Aí tem que ir para a faca. E aí não joga mais esse ano. Mas nesses casos, Rec, ou joga em outubro. Muito comum a tentativa inicial dos médicos de tratamento com fisioterapia. Não, mas tá bem. Qualquer pessoa que tenha esse problema, a cirurgia é uma etapa considerada, mas assim, esgotadas todas as possibilidades, se reúne uma junta médica para se decidir, porque é uma região delicada de se mexer também. E isso é o seguinte, isso até em relação ao paciente comum, né? O jogador de futebol ainda tem que ser mais... porque é a profissão do cara, além da vida do cara, a profissão do cara. E antes de pensar no clube, tem que pensar no Damião. Né? Perfeito. Tem que ver o que ele quer, jogador, os familiares, né, querem, o que os médicos dizem pro dia a dia, não para a profissão. Primeiro tem que valer o cidadão. E tem uma coisa, né, Rec? Esse tipo de cirurgia na coluna, via de regra, quem faz sente a coluna durante um bom tempo travada depois, né? Não é assim, eu vou fazer a cirurgia no Davi, em 30 dias ele tá jogando futebol. E às vezes não quer dizer nem que no ano que vem ele vai conseguir jogar futebol a pleno, porque sente travado porque tu mexeu numa estrutura básica do corpo. Luciano, né? Fundamental. Para nós que gostamos de falar de política de futebol, eu sei que muita gente diz assim, o meu negócio é bola rolando, é treino, jogo e tudo mais. O meu negócio não, o meu negócio é fazer jornalismo mais amplo, porque senão agora não haveria matéria em jornal todo dia do Ministério Público. Quando tudo aquilo que a gente falava lá atrás, e que agora começa a confirmar, tanto em relação à Arena, o problema da Arena, da ISL, agora das contas do Internacional, eu procurei sempre acompanhar a rotina do clube, não do time de futebol. Do clube como um todo. E aí a gente entende o porquê que as coisas chegam nesse fim. Nos últimos tempos, vocês foram escolhidos como alvo, o Inter 9. Agora, mais recentemente ainda, mais o Sigma do que o movimento. Porque o Sigma já apareceu matéria do Bolatti, a convivência no vestiário com o D'Alessandro de só 6 meses e tal. Não, aí podia ser para o Luciano ou para o Roberto Sigma. Mas, de qualquer forma, o I9 é o alvo da atual diretoria. Não pode ser só a imprensa batendo na mesma tecla. Tem que ter alguma alimentação por trás aí. Não pode ser só uma análise da imprensa tão... linkada num foco só. É uma coisa meio estranha. Não sei que leitura vocês fazem. A impressão que dá é que parece meio programado, né? O que nos preocupa é que, na realidade, se for analisar o I9 como um todo, o I9 é um movimento político de proposição, e não de destruição, até porque vários dos nossos integrantes já foram gestão e sabem o que é ser criticado. Não me lembro em nenhum momento em 2012... de alguém ter ido na bancada defender um vice-presidente de futebol ou um presidente do clube. Então, isso fica muito complicado. Na nossa visão, ou as pessoas têm informação, né, do tamanho que está o I9 hoje, e as pessoas acham que fazer a política do I9 é mais do mesmo. Não é mais do mesmo. A pretensão do I9 é trazer executivos tanto para dentro do movimento quanto para dentro do clube, para trabalharem pensando o clube de uma forma diferente, que não só da forma política ou da forma empírica. E isso tem preocupado algumas pessoas, né? O fato de
de ter vindo essas críticas realmente me surpreendeu como um dos fundadores do movimento, um dos coordenadores do movimento, porque eu faço essa integração política dentro do clube, porque eu sempre tentei criar unidade no Internacional. Se em algum momento eu pendi para algum lado, é porque eu vislumbrava, num futuro próximo, algum problema mais sério. E o que acabou acontecendo? A minha preocupação sempre foi a questão, lá em 2010, quando teve o grande racha político do Internacional, foi a questão da obra, que eu achava que o Internacional não teria recursos, não só eu, como toda a gestão, como a Odi Cunha, como o Max Carlomanho, que estava lá tomando partido desse processo todo. Achava que o Internacional não teria condições de tirar 158 milhões do bolso para fazer uma obra com recursos próprios, e aí a gente conseguiu fazer com que a obra fosse de parceria estratégica. Naquele momento eu já vislumbrava que poderia ter um problema financeiro muito ruim para o Internacional, e eu não sei se o Internacional levantaria de novo com esse gasto de recursos próprios. E naquele momento a gente foi muito criticado por isso, eu pessoalmente fui muito criticado, mas a gente viu o que aconteceu, né? Na realidade, o que a gente queria era tentar dar um encaminhamento novo para o Internacional em termos de gestão. Parar de achar que gestão tem que ser feito só com movimentos políticos e chegar à conclusão racional de saber que gestão tem que ser feita por executivos e profissionais contratados. Essa é a nossa linha. As pessoas ficam pensando, porque o Inove é mais do mesmo. Não, o Inove pretende fazer algo novo, que é o que tentou fazer em 2011, implementar lá com o CEO, com diretores executivos de futebol e tal, tentar implementar de uma forma que isso que viralize dentro do clube a médio e longo prazo, que se criem projetos e planejamentos para dentro do Internacional a médio e longo prazo. Essa é a nossa tendência. Já existe, de novo, dentro do Conselho do Internacional, uma comissão criada de reforma do Estatuto, que já está vislumbrando uma melhora ainda maior nessa questão das atribuições do Conselho de Gestão do clube, que é o que a gente pretende fazer para depurar ainda mais essa questão política. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Tanto na nossa gestão lá do Giovanni Luigi, que eu estou pegando as recentes, né? Nós participamos de gestões desde 2002, das vitoriosas e das não tão vitoriosas. Mas de 2010 para cá, a do Giovanni Luigi, que a gente tentou implementar alguma coisa de profissionalização, a do Vitório Pífero depois e agora do Marcelo Medeiros, todas elas amontoam diretores políticos dentro do clube que colecionam crachás, né? Celulares, que não levam a nada, são pessoas esforçadas, assim como todos nós fomos, mas a gente tem que parar de achar que só nós temos o ideal e o perfeito como projeto para o clube. E quando eu falo em ideal e perfeito, é pensar de uma forma apaixonada, de uma forma empírica, na base do achismo. A gente tem que parar com isso, a gente tem que pensar mais com ciência, que eu acho que é isso que está faltando para o Internacional. Hoje o Inove, Davi, fazendo uma projeção também de Conselho Deliberativo, conseguiria, em uma eventual vitória no final do ano, costurar uma maioria sem ter que ceder cargos na direção, que você criticou agora, para conseguir governar o clube? Excelente pergunta. Na realidade, assim, no novo desenho que a gente projeta para o Internacional, são 5 pessoas num conselho de gestão, que são as pessoas que vão mandar no clube. Não é quando vocês falam, quem vai ser o presidente? Não é o presidente, são 5 pessoas com o mesmo poder de decisão. Ou a gente aprende essa leitura, ou a gente vai continuar... Mas não vai continuar sendo uma falácia? Não, se nós fizermos, não. Se continuar como está, vai. Porque hoje é modelo presidencialista com vice de futebol. Vocês estão tão unidos e engajados assim, porque... Aí eu queria complementar a tua pergunta, porque, na realidade, assim, nós já estamos criando algumas unidades de oposição. Tá? Eu acho que é isso que daqui a pouco está preocupando um pouquinho a atual situação, porque a gente já vem fazendo costuras políticas e dizendo para as pessoas, olha, essa costura política que nós estamos fazendo aqui não é para te ceder cargo A, B ou C. Não, essa costura aqui política é para te convidar a fazer um projeto junto. Tu aceita? Aceito. Nós não estamos negociando lista do conselho, nós não estamos negociando espaço no conselho de gestão, nós não estamos negociando vice-presidências políticas, nós estamos negociando projeto. Tu tem capacidade para idealizar esse projeto conosco? Então vem junto. Lá no final a gente vai ver quem é o melhor para estar em qualquer lugar, em algum dos lugares, em alguma das posições. Tanto que, na nossa posição... A vice-presidência de futebol, se porventura o Inove tiver uma candidatura, não precisa ser nossa. A vice-presidência de futebol tem que ser do melhor cara dentro do conselho político que possa implementar... Quem é o melhor cara hoje? Não é o Roberto Melo?
Que é o que está no poder agora, é o Roberto Melo. Na realidade, assim, eu vejo pessoas que estudaram mais essa coisa do futebol dentro do clube. Eu vou citar um nome aqui, não que eu esteja aqui indicando um nome. O presidente Carvalho se aposentou. Por exemplo, assim, é um cara que eu acho que tem um conhecimento bastante grande em termos científicos, em termos de dados, nessa coisa mais da teoria do futebol. É o Eduardo Lacher, por exemplo. É um cara que está na gestão hoje, entendeu? E que eu vejo com muito bons olhos o nome dele para uma posição dessas. Mas volto a dizer aqui, não estamos negociando cargo com ninguém. Eu estou negociando perfil. Na realidade, a gente está procurando perfil. Quem é o melhor para isso, quem é o melhor para aquilo, para a área de base, para a área de futebol. O que eu quero que as pessoas entendam é isso. Nós estamos tentando fazer alguma coisa que se desenhe como um projeto para o clube. E não dá para chegar no Internacional com o tamanho que o Internacional tá, com a receita ordinária e extraordinária que ele tem com venda de atletas e com a despesa que o Internacional tem, não tem como chegar no Internacional, dia 1º de janeiro, procurando saber como é que o clube funciona. Nós vamos começar agora, a partir de abril, já um trabalho dentro do I9 para analisar cada vice-presidência do clube com os seus números, os seus dados, e vamos lá buscar essas informações dentro do clube para tentar chegar em 1º de janeiro, se porventura isso ocorrer, de uma forma mais organizada, não perdendo tanto tempo para uma gestão de 2 anos, que é uma gestão curta. Vocês já conseguiram penetrar lá na Caixa Preta, que é a divisão de base, ou que são as divisões de base do Internacional? Não, ainda não. Eu vou pedir eu vou fazer o presidente não autorizou? Não, na realidade a gente vai fazer um pedido geral, né, sobre todos os dados do clube. Eu acho que nós não vamos ter esse problema com o presidente Marcelo Medeiros. Eu tenho uma aproximação, conheço ele, a gente já tem uma história de ter trabalhado junto dentro do clube, assim como todo o conselho de gestão, nas pessoas do João Patrício, do Alexandre Chaves Barcelos. Eu não acredito que um pedido de conselheiro vai ser negado pela gestão quando a gente quiser buscar dados. E eu não estou aqui citando dado específico de vice-presidência A ou B, mas dados como um todo, a área financeira, a área administrativa, categorias de base, departamento de futebol. A gente precisa saber que se porventura ocorrer de uma união das oposições conseguir colocar uma candidatura, a gente vai ter que ter o conteúdo do clube para poder fazer um projeto em cima desse conteúdo. Você acha que só vai haver 2 candidatos? A não ser que a situação queira colocar 2 né? Para complicar a nossa vida, mas aí teriam 3, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que... Você acha que tem essa possibilidade dessa artimanha, ou com a saída de integrantes do povo do clube, da gestão, isso diminui? Que aí... Eu não entendi a saída do povo do clube da gestão, né? Porque nós estamos em março de... Não saiu todo, né? Saiu um pedaço. Pois eu não tenho toda a informação, né? Mas nós estamos em março de 2018, há 9 meses aí de terminar o ano, e o povo do clube se desvincula de uma gestão da qual ele estava totalmente vinculado, né? Com um apoio de 56 cadeiras, 58 cadeiras no conselho. Parece que o César Schunemann ficou no departamento de futebol feminino ainda. A gente precisa conversar com eles para ver qual é o posicionamento deles nesse sentido, mas não tem a menor dúvida. Nós estamos aqui para criar unidade política no clube, não para criar racha política dentro do clube. A gente quer deixar bem claro isso. E nós vamos continuar trabalhando de uma forma propositiva, chamando todo mundo para conversar. Por mais que vocês não queiram, Davi, até pelo que está saindo na mídia, com menções a você e ao Sigma, de certa forma já iniciou o processo eleitoral do Inter. Talvez mas não tanto... O D'Alessandro, não foi nem o presidente que deu o pontapé inicial. O D'Alessandro falando aquilo... O quanto vocês precisam ter de cautela nisso para não entrar no desempenho em campo? Porque ontem o Rotti esteve aqui e disse, olha, a gente até tenta dizer que não entra em campo, mas tudo isso acaba influenciando no desempenho da equipe. Pois é, mas vamos lá. Eu acho que foi uma leitura errada. Se isso foi uma estratégia política ou não, não sei. Não cabe a mim avalizar o que eles fizeram, mas a forma como eles fizeram, melhor dizendo. Mas a forma como eles fizeram, para mim, foi errada, porque, na realidade, a crítica... Eu sempre, quando estive dentro do Internacional, eu soube aceitar a crítica, tanto da imprensa quanto das... Por exemplo, eu estava vice de futebol em 2012 e estava fazendo a reeleição do presidente Giovanni Witt, sabendo que ia me derrubar do futebol no final do ano. Né? Tinha todo um trabalho sendo feito por isso. Nem por isso fiquei bravo, entendeu? Então, assim, eu acho que não é hora de se trabalhar a questão do racha político dentro do clube, muito antes pelo contrário. O Internacional estava numa semana, em 10 dias, de 3 grenais decisivos, né? Onde trouxe, dentro da agenda desses 3 grenais, o conteúdo político, que eu acho que não está afetando em nada o Internacional. Muito antes pelo contrário. Eu acho que quem trouxe essa crise para dentro do Internacional política e nominou isso e ressaltou isso, para mim foi a situação.
Acho que não precisava ter feito isso. Não estava vendo nada demais, tanto na imprensa quanto nas redes sociais. Se tem 1 ou 2 que batem mais, é o perfil da pessoa, entendeu? Tem que saber administrar e chamar essa pessoa para conversar. Que foi a vida inteira o que eu fiz dentro do Internacional para pacificar o clube. Se as pessoas não têm essa capacidade, não sou eu que vou ensinar para eles como é que tem que fazer. Deixa eu fazer uma perguntinha light para ti agora, para mudar um pouco de assunto. Se você... Lembra o programa do Chacrinha? Nós somos mais velhos aqui. Me lembro muito. Se casar hoje, casaria com Elke Maravilha, casaria com o Luísa Carla e tal. Brincadeira que o Chacrinha fazia. Né? Me lembro. Se você fosse contratar hoje entre Rafael Moura e Roger, contrataria quem? Rafael Moura. Contrataria Rafael Moura com um preço de salário mais baixo. Não, mas o salário do Roger é parecido. Bom, mas eu não... Pois aí, essa é uma informação que eu não tenho, né? Por que bateram tanto nas 4 contratações que eu fiz? Forlan, Moura, Juan e... Alguém vai me acusar de estar fazendo escadinha, não. Eu fiz uma pergunta objetiva. Vamos lá, por que me bateram tanto? Porque eu tornei transparente o que eu falei. Eu disse, olha, vai custar tanto, e o salário é tanto, e é isso, entendeu? Uns a gente comprou, outros a gente não comprou, outros jogadores a gente não comprou. Por exemplo, o Juan e o Forlan vieram por salário, né? O Moura foi comprado, o Igor veio por salário, né? Então, se gerou toda essa crise em cima da nomenclatura Rafael Moura, porque as pessoas sabiam do salário. Agora, qual o outro salário que as pessoas sabem dentro do associado e do torcedor do Internacional sabe hoje no Internacional? Deve saber do Anderson, porque vazou tanta informação do Anderson, que deve saber do Anderson, que era 500 por mês, né? 400 mais 100. Outras todas ninguém sabia, né? Então, quer dizer, eu volto a dizer aqui, uma gestão, para ela ter tranquilidade para trabalhar, ela precisa ser transparente. Se nós estivermos numa gestão no futuro próximo, não tem a menor dúvida que o nosso associado vai saber quanto se paga para cada atleta do Internacional. Mas e aí? Vai ser uma praxe nova no Brasil. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema? O atleta não vai se assustar de ver o seu salário divulgado? Eu estou fazendo de advogado do diabo, porque sempre nós ouvimos que é uma questão até de segurança. Não divulgar salário de atleta porque é muito maior. Mas questão de segurança... Não, a questão de segurança, o atleta, o Luciano Davi, se eu divulgar que ele... Se imagina que ele ganha bem, não é essa hipótese. Se eu divulgar que ele ganha 150, 200 ou 300, não vai mudar nada, ele vai seguir com a mesma insegurança. Eu sei, o Davi ganha no mínimo 100, então ele já ganha bem. Quem é que não sabe, né, o salário de alguns jogadores? Tem muita gente que sabe, a informação vaza, né? A informação vaza. Se fosse para causar algum tipo de ruído nesse sentido. Agora, vamos lá. Tá bem, não vai se pautar o salário de jogadores individualmente. Mas, a gente precisa saber quanto é que o clube gasta do departamento de futebol em salário. Mas vocês não têm nos balanços? Nós temos, o associado não. Nós temos, o associado não. O que a gente quer é tornar transparente. E aí vocês são proibidos de divulgar? Claro. Enquanto tu não for gestão, tu é proibido de divulgar, né? Agora, vamos lá. O montante do departamento de futebol com salários é 6.800. Ok. Com imagem é 2.400. Ok. As pessoas vão saber o que é salário, o que é imagem. Com bicho é 1.200.000 por ano. Qual é o problema de colocar isso numa apresentação para o associado? Quem é que paga o salário do jogador é o associado, né? Ele é sócio da empresa Esporte Clube Internacional. Ele paga uma mensalidade para isso. Isso é transparência, né? Nós estamos em março de 2018 e ainda não estão gravando as reuniões do Conselho Deliberativo, que é uma exigência que foi feita, está no estatuto do clube. É verdade que um conselheiro se ofereceu para gravar no mole? É fácil de gravar e colocar no Facebook, né, tia? Não tem. A única coisa que tem que fazer é codificar, dar uma senha, um código para o associado e ele vai poder olhar, né? Para não abrir para o Brasil inteiro, no caso, né? Tem informações que eu acho que não devem vazar também. Eu já fui gestão e sei que algumas coisas são estratégicas, até às vezes tu perde uma negociação em função do vazamento de uma informação, tem que cuidar isso. E eu tenho total noção sobre isso. Nós todos temos noção sobre isso. Mas filmar as reuniões do conselho é uma coisa que... Por exemplo, agora teve essa reunião de compliance, por sinal, quero parabenizar a gestão por ter trazido pessoas esclarecidas deste conteúdo de compliance, que fala sobre governança, que fala sobre transparência dos processos de um clube de futebol. Foi para os conselheiros. Foi para os conselheiros e foi filmado. Não foi filmado para fora, mas foi filmado. É só tu... É simples de resolver esse assunto.
É só fazer a transmissão. É só fazer a transmissão. Davi... Vocês que trabalham nessa área sabem perfeitamente a facilidade. Não viu agora. Não, o próprio Inter tem a sua TV e faz transmissões em profusão. Já podia estar usando isso, né? Davi, você falou lá no início que a ideia do Inove, a ideia defendida por vocês é um conselho de gestão com os 5 com o mesmo poder. Isso. Pegando a grenalização... Vai ser cacique. A grenalização que sempre acontece. Por que não um modelo parecido com o do Grêmio, que tem o presidente Romildo e os seus vices? Perfeito. Aqui, o que eu quero te dizer é o seguinte, daqui a pouco tu tá com 5 pessoas pensando um projeto. Né? 4 dizem que a melhor situação é o projeto A e o presidente diz que é B. Pô, se os outros 4 estão enxergando através de indicador, e não é na base do achismo, vai ter que vir lá do executivo da área, junto com o vice-presidente da área, junto com o CEO do clube, os indicadores que vão provar que o melhor caminho é esse. E aí tu vai votar isso dentro do conselho de gestão e vai aprovar a maioria. É isso, entendeu? Porque se 4 estão dizendo que é o melhor caminho e tem experiência para decidir isso, é porque é o melhor caminho. É simples, entendeu? Óbvio que o presidente, eu na minha opinião, tá? O papel de um presidente de clube de futebol, ele é político. É saber fazer a política com os funcionários do clube, saber fazer a política com a CBF, com as federações, com os clubes de futebol, com os empresários, fazer a política com a imprensa. Esse é o papel de um presidente, sabe? É fazer a política com a torcida, né? Não é fazer marketing, é saber fazer a política de convivência, né? De torcidas organizadas, do associado como um todo. Esse é o nosso papel. Sabe qual é o maior marketing que faz o presidente Romildo Bolzano? Responder ligação, passar a informação correta. Outro dia perguntaram para o presidente, outro dia não, agora, semana aí. E aí, presidente, o senhor quer contratar o Zeca? Sim, tomamos uma medida de consultar o Santos, fomos ver quanto era o preço, nos assustamos, estamos dando uma recuada. Quando chegou no nome do André, aliás, fomos nós aqui os primeiros, né? No dia que fizemos uma gravação especial, o presidente voltando do Paraguai. Foi o único nome que nós citamos aqui. André. E o presidente, não, porque o André tem esse problema, o André ganha tanto. Mas, presidente, o senhor sabe toda a vida do André. Ele diz, mas é uma negociação difícil. Ele não disse que não queria o André. E qual o jogador que foi contratado? Não estou nem balaqueando aqui, nós demos em primeira mão. Que até depois nós citamos os outros 50 nomes, tem até a lista, tinha mais de 50. E o presidente trouxe o André. E nunca descartado, sempre trabalhado, embrulhado. E com o presidente Romildo, isso, vários setoristas já falaram sobre isso. Eu tenho uma informação, recebo do Luciano Davi, que o Grêmio quer contratar o REC. Se eu mandar uma mensagem para o presidente, é o REC que lhe interessa? Se ele responder que não, eu sei que eu posso ignorar essa possibilidade, porque de fato não é. Não é aquele não que eu tô dando um despiste porque eu quero falar com o cinegrafista para chegar no REC. Eu tinha uma combinação com o Pedro Paulo Zac quando eu era setorista. Disse, presidente, o senhor não me tire do caminho, pelo amor de Deus. O resto o senhor pode até me dar um drible, mas não me diga que não é quando é. Agora, e aí o presidente Zac fazia isso. Agora, o presidente do Grêmio, ele tem, até por vir da política... tem uma boa verve também. Não, e por vir da política partidária, ele sabe muito bem fazer essa unidade política, construir essa unidade política. E tu aprendeu aonde essa costura? No clube. Eu aprendi no Inter, isso. Que todo mundo diz que você é um dos grandes Eu aprendi no Inter isso, quer dizer assim, ó, por exemplo, tá? Mas você era carvalhista, né? Eu poderia... Mas vem cá, o Carvalho e o Fernando Miranda eram zaquistas e cada um formou o seu movimento político e cada um fez a sua gestão num determinado momento da história do clube. Qual é o problema nisso? Miranda não era zaquista. Não, ele trabalhou com o Zac e com as músicas. Zaquista. Trabalhou com o Zac. Os dois eram diretores de futebol. Mas ali já existiu o Inter 2000. Não importa. Ele foi cooptado. Mas não importa. Fez aliança. Trabalharam juntos e foram lá e depois se separaram, cada um com a sua ideologia. E tem que se admirar isso numa pessoa, entendeu? E aí derrubaram o Império Otomano. Derrubaram o Império Otomano, que hoje não se ouve mais falar, né? Então, assim, ó, eu já falei várias vezes aqui, não tem por que dizer, eu tenho muito a agradecer ao presidente Fernando Carvalho, mais ainda ao presidente Giovanni Luigi. Não posso deixar de reconhecer que também aprendi alguma coisa com o presidente Vitório, porque convivi com os três, trabalhei com os três. Aprendeu mais o que fazer ou o que não fazer? O que não fazer, na realidade, tu não precisa nem aprender, né? O que não fazer, tu não precisa nem aprender. Isso aí é da tua índole, né? É da pessoa e tal. Então, mas aprendi muito com eles, tenho a humildade de dizer isso, tá? Todos me deram muito espaço dentro do clube. Vou sempre agradecer a isso, mas chegou a hora de dar uma renovada no Internacional, né?
E venho dizer aqui que não é nem a pessoa A ou B. Eu acho que é um grupo de pessoas que querem uma ideia diferenciada para o clube, sabe? O Internacional, esses dias eu conversei com um profissional, a gente está procurando um profissional de mercado para nos ajudar nesse projeto, e essa pessoa comentava comigo, olha, a imagem do Internacional aí fora tá complicada, sabe? No Brasil ela teve no auge e agora ela tá muito arranhada com relação à questão que aconteceu lá com a Chapecoense, depois o negócio do Ramos e tudo que aconteceu, não tá legal. Não tá legal, desrespeitada, digamos assim. Eu acho que tem que ter alguém com muita vontade, com muito empreendedorismo para ir buscar de novo, com muita humildade também, para ir buscar de novo o tamanho do Internacional e a imagem desse clube aí no Brasil e no mundo. Vou deixar uma pergunta, se o Maurício quiser deixar outra. Se haverá consulta popular para saber quem vai encabeçar o projeto, porque já o Luciano está dizendo que os 5 terão o mesmo tamanho. Mas quem é o cacique? Quem é que vai na cabeça da chapa para dizer esse que vai? Eu não tenho a menor dúvida, que fazendo uma pesquisa, e pesquisa é dado científico, né, estatístico, ela vai nos dar um encaminhamento do que é melhor para o Internacional. E vou te dizer mais, tá? A impressão que eu tenho é que alguém já andou fazendo pesquisa por aí, porque essas últimas 2 semanas, o que bateram no 9 foi uma coisa até meio... Foi preocupante, assim, né? Então, assim, não tem a menor dúvida que a gente vai fazer avalanche. Isso. Até porque, por exemplo, tem pessoas... E aí, quero deixar mais claro uma outra situação, tá? Não querendo aqui desvincular a imagem das pessoas da atual gestão, não é isso? Mas tem gente muito boa lá do outro lado. João Patrício é um cara de primeiríssima, o Aquino Flores é um cara de primeiríssima. Quero dizer que mesmo na gestão nós vamos conversar com todo mundo, entendeu? Quem tiver a fim de uma mudança extremamente radical, de um choque de gestão no Internacional, tem que tentar agrupar um número de pessoas que está a fim de fazer isso para tentar mudar o clube. Eu quero saber se vai ter nome nessa enquete popular. Não, aí tem que ter. Fulano? Aí tem que ter, fulano. Claro que tem que ter. Aí vai ser Dani Dubin, Luciano Davi... Luiz César Souto de Moura, próprio Aquino, próprio João Patrício, Sigma. Vai ser. Não é só do movimento? Vamos fazer uma pesquisa mais ampla, porque nós temos 5 espaços no Conselho de Gestão. Né? Os 5 mais votados. As pessoas às vezes não acreditam no que nós estamos falando, mas vamos lá, pode deixar gravado aí. Deixa gravado. Que dia é hoje? Está no Facebook? Que dia é hoje? 28 de março. 28 de março. Nossa ideia é ter o melhor grupo para um Conselho de Gestão, ter o melhor vice-presidente de futebol, o cara que mais entenda dessa área, mesmo tendo vários executivos dentro dessa área naquele momento, mas ela obrigatoriamente não precisa ser só do I9. Vamos deixar isso muito claro aqui. Já voltamos. Valendo vaga na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio e a Avenida se enfrentam hoje às 9h45 na Arena. Tendência é que o Grêmio jogue com equipe mista, provável. Groi, Madison, Paulo Miranda, Bressan, Cortez. Os 2 zagueiros já não jogariam. O Léo Moura, poupado, aí já tem 3 mudanças. Maicon, Arthur, Alisson no lugar do Ramiro, Tony Anderson, Luan e Hernani Brocador. O Grêmio jogaria com 6 reservas. O Tony Anderson jogaria no lugar do Everton, no caso, pelo número de jogos, aí para não estourar para as finais. Não, e se tem Maicon e Arthur, já saiu o Jailson. Sim, nesse momento já não se contesta, né? Não, mas o Jailson já estou deixando como reserva já. Mas nesse momento ninguém está contestando o Jailson, ninguém está falando sobre tirar ele, né? Mas eu não estou contabilizando como uma ausência, normal. Para mim, Maicon e Jailson é a mesma coisa. Então aqui, ó, ausências. Léo Moura na lateral direita, os 2 zagueiros, um na seleção, outro suspenso. Na meia cancha, Alisson, Tony Anderson e na frente Hernani. São 6 reservas. Tá? Madison, Paulo Miranda, Bressan, Alisson, Tony Anderson e Hernani. Né? Não jogam o Léo Moura, o Jeromel, o Kahneman, o Ramiro, o Everton e aí, bom, já é o titular também, aí é forçação. Não, mas é o André titular e... Não, mas então 5. Não, eu não vou... Mas o André já... Não, ele não pode jogar gauchão nem a primeira fase da Libertadores. O time base, o time considerado titular, 5 ausências. Não, mas... Vamos considerar o Maicon como titular
E o de 5 a 7, vamos colocar assim, porque o Jailson tá no time base. Se tu pegar o histórico do ano, o Jailson tá jogando todas. Nós tentamos. E o Jael também. Nós tentamos o André em 2012. Ele tinha uma aproximação muito grande com aquele grupo ali do Ganso, André, Neymar, com o Sonda, né? Com o Sonda, né? E aí a gente tentou, André. Naquela época tava caro também. Mas a gente tentou. Fabiano Reves, Itaqui, Luiz Henrique, Claudinho, Roger, Toto, Fidelis, Felipe, Tchelé, Alexandre e o Helder Cleverson. Esse o time do Avenida vem com a equipe titular, óbvio, né? Coloca o que tem de melhor. Grêmio acertou a contratação do Luiz Henrique, de 20 anos, ex-Botafogo, Atlético Paranaense, Feirense de Portugal e Nacional de São Paulo. O jogador vem por empréstimo até abril de 2019 e inicialmente vai atuar na equipe de transição. Tricolor fará amistoso internacional em junho. A partida será em Montevidéu, no Uruguai, contra o Nacional. O jogo marca a reinauguração do estádio Gran Parque Central. No Inter, Colorado treina na tarde desta quarta-feira, às 4 horas, no CT Parque Gigante. Wendel, Klaus e Juan Alano trabalharam normalmente ontem com o restante do grupo e voltam a ficar à disposição do técnico Odair Hellmann. Aqui 2 problemas sérios, né? O Damião e o Potker seguem sem treinar, 42 dias já sem Potker, 36 sem Leandro Damião. Semifinal dia da Avenida 0, Grêmio 3. O Grêmio joga pelo empate e até por derrota com 2 gols de diferença, em qualquer circunstância. Pode ser 5-3, 6-4. São José e Avenida 1-1. O São José joga por uma vitória simples. O Brasil de Pelotas joga por uma vitória simples. 0-0 da Brasil de Pelotas. 1-1, repetido o resultado. Pênaltis, 2-2, 3-3 da Zequinha. Jogo Brasil de Pelotas e São José às 19 horas. Grêmio e Avenida às 9h45 da noite. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262, é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. No dia 21, está chegando a hora, 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, marque bem a data, 21 de abril, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga Gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Bom, então teremos aí uma pesquisa de opinião, né? Dá para dizer assim, né? Como é que se diz? Não é um... Pesquisa de intenção de voto, de certa forma. Não sei como é que seria... Na verdade, assim, ó, isso não me preocupa tanto, sabe? O nome da pessoa. O que me preocupa é o projeto. É o que a gente pretende planejar para o clube. Então, assim, ó, na medida do possível, de abril até outubro, né? Que é quando você tem que se lançar a nominata para o Conselho de Gestão. Se nós conseguirmos mostrar... Não é nem plebiscito que eu queria dizer, não é enquete. Se nós conseguirmos mostrar... Pesquisa de opinião. Se nós conseguirmos mostrar para o associado o que a gente pretende implementar no clube... É isso que vai dar uma segurança para o associado. É o sócio que vai votar nessa pesquisa de intenção. Sim. É ele que vai o associado. Senão vira... Não, até a estatutária. Quando o presidente do Conselho Deliberativo já deu o CD com o número de associados. Quando vocês pretendem fazer essa pesquisa, Davi? Tem que ser mais adiante, né? É muito cedo agora, né? Na verdade, assim, ó, a gente tá... Nós estamos trabalhando por um projeto. Daqui a pouco, algum de nós pode achar que aquele projeto não seja adequado para o clube, sabe? Pode haver até uma dissidência. Pode até, olha, não gostei disso aqui, acho que não é o caminho. Isso pode acontecer, entendeu? Não vejo problema com relação a isso. Até as pessoas têm o direito de escolher um caminho que eles acham mais adequado para o internacional. Mas não temos ainda uma data para isso. Não temos. Você acha mais importante, Davi, trabalhar nas reformas do Estatuto do Inter para que os 5 tenham o mesmo peso no Conselho de Gestão ou para aumentar o mandato para ter um período maior de tranquilidade sem esse... As duas situações são importantes e vou dizer mais, as duas vão passar.
vai passar... Tanto os 3 anos quanto os 5. Até porque hoje a gente já maioria... Mas para essa eleição... A pretensão é essa, né? Se nós conseguimos colocar para votar no Conselho e passar por uma Assembleia Geral... porque o que aconteceu que a gente perdeu na outra, que foram 3 eleitos e 2 convidados? Nós todos queríamos 5 eleitos. Agora, 90% dos movimentos querem 5 eleitos. Por que a gente acha que passa? Que nós somos maioria? Porque eu acho que quem votar contra, se votar contra, que eu não sei se vai votar, seria o Mig, que não vai ter o apoio agora da nominata do Vitório Pífero na época. Porque quando o Vitório estava na gestão, o Mig votou com o Vitório, né? Para os 3 eleitos e 2 convidados. Então nós queremos 3 anos de gestão e os 5 eleitos. Na época acho que votou... Não, mas hoje... Eu não sei ainda onde é que fica o povo do clube nesse contexto, né? Nós vamos ter que sentar para conversar com eles. Não sei para que lado eles vão estar, né? O seu Davi costura tudo aí. Acompanha tudo, né? E esse contrato novo com a Globo para 19 e 20? Dizendo que nós somos irmãos aqui, inclusive o óculos parecido. Que o óculos aí... óculos preto e tudo mais. Esse contrato com a Globo... Tu é melhor no que tu faz, né? No jornalismo tu é melhor que eu. Tu é melhor do que tu faz. Sacanagem. Sacanagem ali, a tela dividida dos dois. Tamo bem. Mas esse contrato com a Globo, alguns conselheiros estão reclamando que o conselho não foi ouvido, nem recebeu muitas informações acerca desse acerto. Na realidade, assim, ó, estatutariamente, tá? Se tu faz a negociação num prazo de 2 anos, nós estamos a 10 meses de terminar a gestão, tá? E tu não antecipa valor de 19 e 20, vamos supor que a Globo esteja pagando já para eles, parece que eu vi alguma informação em torno de 7 milhões por mês, né? Para o canal aberto. Foi o que eu vi, não sei se é correta essa informação. Se eles começarem a receber agora em abril 7 milhões até dezembro, né, são 10 meses, aí nós vamos ter 70 milhões no caixa, que é da gestão deles. Agora, os outros 7 milhões de janeiro do ano que vem, se eles quisessem antecipar para a gestão deles, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então, não vejo nada de errado no que se fez. Se eu estivesse participando de um conselho de gestão por uma questão política e para amenizar a crise, eu mesmo assim pegaria esse projeto e passaria pelo conselho só para a aprovação do conselho, para a deliberação do conselho. Até porque às vezes alguém pode fazer um cálculo de defasagem do dinheiro. Isso. Porque os 7 milhões de hoje não é o mesmo que vai se receber em 19. Não é o mesmo que vai se receber em 20. Claro. Em 27 milhões é 6. Não, e também não é o mesmo que vai se receber em 2024, né? Porque nós também não votamos por aquela... Pela renovação até 24. Renovação até 2024, que eu achei aquilo um absurdo. O Internacional vai perder muito com isso, principalmente na questão de startups, né? De construção de app, de redes sociais, que é o que vai mandar no mundo daqui a 10 anos. O aplicativo hoje é um negócio impressionante. É um negócio... Eu trabalho numa rádio que é ouvida no mundo inteiro e é tudo aplicativo. O Inter essa gestão estava falando em algo sobre um canal de streaming, algo direcionado a sócios. Algo disso passou pelo conselho ou precisa passar? Ou vocês receberam informações sobre isso? Se for um projeto para adequação à gestão, não precisa passar. Se for um projeto que possa gerar receita para vários anos, eu acho importante passar, mesmo que não esteja no estatuto. Eu volto a dizer, tu dá transparência para os processos do clube, entendeu? É ruim porque engessa, porque tem que discutir tudo. Cara, tem coisas que são grandes para o Internacional que tem que ser discutidas dentro do Conselho. O papel do Legislativo do clube é esse. É discutir os grandes conteúdos, os grandes assuntos do clube dentro do Legislativo para que o Executivo possa fazer com mais tranquilidade. Eu volto a repetir. Eu acho uma limitação não levar para o Conselho Deliberativo as coisas para tornar tudo muito mais transparente. Quer dizer que não tem ninguém se enfeitando mais do que ninguém no teu movimento. Não tem porquê. Sou eu o candidato e acabou. Não tem porquê isso. Não tem porquê isso. Até porque todos nós temos as nossas particularidades, tem que ver se até lá existe a condição de assumir o clube. Olha, todo mundo sabe aqui. É preocupante assumir um clube do tamanho do Internacional. Tá aí a remuneração de dirigente. Então, vai ser discutido também. Vai ser discutido, eu não sei se passa agora, tá? Até porque o Inove, por exemplo, não foi ele que trouxe essa sugestão, tá? Mas se porventura vier a passar... Nós somos um que vamos sugerir que isso valha só para 2021 ou 2 em diante, para não parecer que nós estamos construindo aqui um negócio de montagem de governança com salário para dirigente de futebol para assumir em janeiro de 2018 o clube. Não é essa a nossa intenção. Até porque se forem 5 presidentes, tem que pagar 40 para cada um, 50 para cada um. Eu não sei qual é o número. Mas daí todos ganhariam? Eu também não sei qual é a divisão que vai ser feita disso. Parece que a proposta que tem lá é para pagar para todos, inclusive diretores, tá? Para pagar para todos eu sou contra. Senão vai acabar virando cabide de emprego.
Eu não... Mas vai virar política partidária. Mas se não tem um presidente, como é que não vai pagar para todos? Todos não. Quando eu digo todos, num desenho de 52 diretores, como tem lá hoje, os 5 do Conselho de Gestão, os vice-presidentes, todos diretores abaixo. Aí eu não concordo. Aí vira cabide, aí vira cargo de confiança. Não, aí tem que ser clube empresa. Não, aí não tem como. Eu não concordo. Não, nessa linha que o David está falando, é como se todos os diretores de cada departamento, do futebol, da base, todos recebessem. E isso é contra. Eu totalmente, quem sabe, né? Não, mas aí... Não sei se encaixa. Tem que entrar muito dinheiro, né? Porque senão, como é que vai pagar todo mundo? E se pagar muito para uns e pouco para outros, já dá buchicho. É isso aí. Valeu, obrigado. Eu que agradeço pela atenção. Boa sorte, boa postura. Valeu. Maurício, o pessoal da situação também vai vir aqui, obviamente, né? Não tem essa de assumir lá. Teve gente que já assumiu lá daí, né? Pela sequência de matérias. Boa tarde.